Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E a gente fala que é uma caravana mesmo, porque olha só quantos corações nós temos aqui e outros que vão chegar. E também os corações que do Facebook, do YouTube, pelo canal do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de externar aqui o Evangelho no lar e as nossas reflexões acerca do tema, pois nós já aproveitamos e fazemos um estudo aqui para que tenhamos um melhor entendimento. Não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. E também lembrando a todos que no canal do CEF, nos vídeos, tem ali dois links de vibrações, vibrações para humanos e vibrações para os animais. Ali naquele link, você pode clicar, você vai ser direcionado para um pequeno formulário onde você vai colocar o nome, idade, endereço e para onde você quer direcionar essas vibrações. Então, preencham e enviem, porque o CEF, toda semana, nós temos uma equipe que se reúne para vibrar por todos e por esses nomes aí contidos na nossa caixinha virtual de vibrações. Então, para nós começarmos o nosso evangelho de hoje, Gerson, você trouxe uma mensagem para nós? Pode ser agora, Gerson? Sim. Uma mensagem da Espírito Sheila, chamado Sinais de Alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Primeiro, quando entramos na faixa da impaciência. 2. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. 3. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. 4. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. 5. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. 6. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. 7. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. 8. Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço. 9. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota do álcool ou da pitada de entorpecente. 10. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Então, toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Achei interessantíssimo. Lindo, Gerson. Obrigada. Cleide, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? E assim, envolvidos pelos suaves conselhos da nossa querida irmã Sheila, e embalados e acolhidos por este ambiente espiritual que foi preparado para nos acolher, para nos receber, foi preparado para que possamos estar aqui, todos nós,
em busca de um conhecimento para que possamos entender tudo o que aqui for falado, vamos todos nós agradecer. Agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, a todos, todos que aqui estão em busca de um crescimento espiritual, em busca de mais uma ferramenta para podermos trabalhar na seara de Jesus. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso amado Deus, a nossa espiritualidade amiga, que está proporcionando este momento abençoado de mais uma vez estarmos todos aqui reunidos para falar sobre os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, estarmos mais iluminados, porque estamos assim buscando a luz que Jesus deixou para nós. E por isto, sabemos que Ele está aqui entre nós, porque Ele prometeu que quando estivermos falando dos ensinamentos dele, lá Ele estaria conosco. E por isso, felizes por estarmos na presença do nosso Mestre, da nossa Mãe Santíssima e do nosso amado Deus, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, vamos proferir a prece que o Senhor Jesus nos ensinou para nos conectarmos com o nosso Deus, e em seguida, em agradecimento à nossa Mãe Santíssima que trouxe o nosso amado Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os seus filhos, agora, na hora da nossa passagem, e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Agora sim, meus irmãos, estamos preparados para aprendermos mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Cleide. Luiz, você pode fazer a leitura do Evangelho para nós, capítulo 8, que vamos começar agora. Os bem-aventurados, os puros de coração. Bem-aventurados puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério. Verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortar a mão, instrução dos espíritos, deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemeiam. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou. Mas, nas existências precedentes, somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas o espírito da criança já viveu, porque não se apresenta ao nascer como é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criação necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cultivar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perder pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que toda a sua faculdade e conservação em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva as experiências adquiridas. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente uma criança, pois as ideias que tomam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza
e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, torna a criança como um símbolo de pureza e de simplicidade. Nossa, é lindo essa parte, né? Esse texto é muito Nossa. lindo mesmo. Impressionante. Então, a gente iniciando esse capítulo 8, os bem-aventurados, os puros de coração, aqui nesse capítulo, e Jesus ele vem nos dizer que esses puros de coração é a ligação da simplicidade, da humildade. Como nós vimos no capítulo 7, que foi a importância da humildade, que a gente viu os bem-aventurados, os pobres de espíritos. E para a gente ter essa humildade, é o que Jesus vai nos comparar aqui com essa pureza, mas não essa pureza que vem de fora, aquela simplicidade que vem de fora através de uma roupa, mas sim aquilo que está em algo no nosso interior, aquela pureza, simplicidade do nosso íntimo. Então, quando está em Marcos, porque quando a gente começa cada capítulo, Kardec ele organizou de forma muito sábia, ele coloca os textos bíblicos e depois os seus comentários, as suas explicações, e Kardec ele foi muito feliz aí nas suas explicações, porque ficou de uma forma tão nítida, objetiva esse esclarecimento dele, porque essa passagem bíblica que está em Marcos, e eu fui ler, né, na minha Bíblia, gente, que eu amo, eu sempre falo para vocês, presente que minha mana aí me deu, eu falo para ela, é um dos melhores presentes, e essa Bíblia é muito legal porque ela traz as explicações ali daquela época. E está escrito aqui na Bíblia que naquela época Jesus ele era muito criticado e acusado de gastar muito tempo com pessoas erradas, né? Que eles falavam que eram erradas, que eram as crianças, os cobradores de impostos, aqueles pecadores. Então, eles queriam que Jesus ocupasse ali aquele tempo com quem pensava era mais para direcionado para aqueles líderes religiosos, para que Jesus melhorasse a sua posição ali perante os judeus. Mas Jesus não precisava disso, de melhorar a sua posição, porque ele dizia que ele veio para os mais necessitados. Então, vendo as pessoas, inclusive os seus discípulos, vendo as criancinhas ali se aproximarem e eles censurarem as crianças, né? Porque os judeus naquela época eles achavam que as crianças tinham que ficar com as suas mães até uma determinada idade para aprender, porque depois que seriam levados para o templo para algum aprendizado. Então, Jesus vendo eles censurando ali as crianças, né? Afastando, Jesus censura dessa forma: deixem vir a mim as crianças. Então, ele já usou disso para trazer aí essa explicação que com essa pureza, né, que se alcance o reino dos céus. Mas é claro, como Kardec coloca aí no texto, é claro que Jesus sabia que a criança não é um espírito novo, e mesmo se for, né, talvez seja pior ainda, mas é um espírito que ele vem aí com outras existências. Só que quando ele reencarna, ele tem aquela fase da infância, porque a gente já viu que a gente reencarna com esquecimento do passado, graças a Deus, né, gente? Então, Jesus ele se referia a essa fase da criança
que ela não se lembra, porque é aquele ser onde ainda não tem os seus órgãos formados, o seu corpo formado, e aquela coisinha bonitinha, naneninha, nananã, que desperta o amor, né, na gente, que faz a gente colocar o amor ali em prática. Então, ele fala dessa pureza da inocência da criança, para que a gente se assemelhe a isso. Então, era nessa parte que Jesus estava se referindo, porque ali as tendências do espírito, ela está adormecida, está em estado latente, como Kardec colocou aí para nós. E toda a reencarnação é uma forma da gente ter o recomeço, da gente continuar essa evolução. Então, por isso que é tão importante essa fase infantil, aonde aí a criança ela pode absorver os ensinamentos dos adultos. E os pais realmente lembrarem disso, que é nessa fase que você pode ali demonstrar bons exemplos, né, o caminho do bem, porque nessa fase a criança ela vai absorvendo, porque depois isso não é gabaritado, né, gente? Não é uma regra, mas a partir dos 7 anos, o espírito aí ele já vai, né, adquirindo realmente a sua reencarnação. E quando vai, e aí é um processo, não é papo, né? É gradual. Por isso que a gente fala e a gente vê, todo mundo vê isso, que a fase da adolescência é uma fase um pouco mais difícil. E é difícil mesmo para esse adolescente. É até interessante para que a gente tenha esse olhar amoroso nessa fase da adolescência, porque é onde ele está trazendo, está tendo a memória ali das suas tendências, que ele já traz como espírito, e o confronto daqueles ensinamentos que ele teve. Então, por isso que fica essa fase um pouco mais agitada, né? Então, é interessante a gente olhar aí por esse prisma, mas é essa pureza que Jesus aí, ele nos convida. Suzele, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Eu vou falando, enquanto vocês não abrem o microfone, eu vou falando. Ele compara, né, a criança com a simplicidade, com a inocência, né? Então, a criancinha, ela é um espírito, muitas vezes, muito mais velho que os pais, né? Ela escolheu os próprios pais. Então, Deus, na sua misericórdia, coloca também essa simplicidade, essa gracinha, esse desenvolvimento gradual, para que a criança, a mãe, né, seja conquistada por essa graça. Já pensou se a mãe soubesse quem é realmente aquele espírito, né? Será que ela amaria tanto? Acredito que não, né? Então é preciso desenvolver esse amor, esse laço entre os pais e a criança, e como você colocou, o ensinamento desses pais para essa criança. Cientificamente é comprovado, né, que grande parte da inteligência é desenvolvida até os 7 anos. Isso cientificamente, né? Então, ela precisa desse período onde ela tem o esquecimento adormecido das suas tendências ruins, né? Para que ela desenvolva a sua inteligência, adquira bons hábitos, para tudo explodir provavelmente na adolescência, né? Como você colocou, há um confronto muito grande entre tudo aquilo que ela aprendeu e todas as suas tendências que ela traz das outras reencarnações. Então, nesse choque, o que vai acontecer? Vai depender do livre-arbítrio dela, né? Muitos vão oferecer coisas ruins para ela, ela pode aceitar ou não, então é o livre-arbítrio ali que vai significar muito, né, nesse período da adolescência, da vida adulta. Então, o ser humano,
ele vai passando por todos esses erros e, na verdade, ele tem que voltar nesse período, não adormecido, mas voltar na simplicidade, na bondade, para conseguir o reino do céu, né? Para conseguir ser aceito por Deus, por Jesus. Então, ele não está colocando que ele vai recolher as criancinhas, não, ele vai recolher a todos nós, desde que nós sejamos puros de coração, não egoísta mais, né? Possamos aprender, desenvolver, evoluir para sermos pessoas melhores, para podermos conviver em lugares melhores, né? Eu entendi assim. Muito lindo esse texto. É Nossa. lindo demais, isso mesmo, é lindo. Nossa, conforme o Luiz estava lendo, eu estava ali, era um bálsamo no meu coração. Cleide, pode falar. Mesmo porque, né, Suzy? As criancinhas somos nós, né? Isso. Ele mesmo falou aqui, que está bem explicado no finalzinho. Eu vou até ler, porque não tem nem como falar não lendo, né? Que ele fala que nos primeiros anos o espírito é realmente criança. O espírito somos nós, né? É realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidos durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes. Ele é mais dócil. Então, assim, nós, quando a gente vai lá para o outro lado, a gente vê tudo que a gente fez e a gente implora para voltar, porque a gente quer amenizar os nossos erros, né? Então a gente vem, quando a gente está lá na fila para voltar, a gente está lá feito criança, querendo acertar, cheio de amor para dar, com muita esperança de acertar. Então a gente tá com aquele sentimento só de bem otimista para acertar. Então tá bem criança mesmo, né? Então a gente chega aqui criança. Aí, dependendo de como a gente vai encontrar o mundo, né? A gente vai desenvolvendo de um jeito ou de outro, mas a gente chega com aquele sentimento de querer acertar, a gente chega com aquela coisa de criança, de querer fazer o bem, de ser dócil, né? E aí, como ele falou, depois aqui ele acrescenta, né? Depois, e por isso, menos acessível às suas impressões. Não, aí depois ele vai é, adquirir, eu não estou achando aqui, mas aí depois ele adquire o seu instinto, né? A sua personalidade, né? E dependendo da criação, a personalidade da criança vai ser amenizada ou não, né? Mas aí você É vê isso a aí, importância Cleide. dos pais aqui, né? Do direcionamento, né? E quantas vezes a gente fala assim, ai, deixa eu ser criança por este momento, né? Então, e olha só como rendeu o nosso evangelho. Temos 4 minutinhos, Suzelei, para você fazer a nossa prece e que sejamos aí as criancinhas essa semana refletindo sobre esse lindo texto. Pode fazer, Suzelei. Obrigada, Cleide. Então, nesse momento, vamos relaxando o corpo novamente, a mente, os pensamentos, após esse ensinamento tão grande, tão maravilhoso. Vamos doar o que temos de melhor em forma de vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta, todo ele, todos os países, principalmente os países mais necessitados. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, auxiliando o anjo Ismael a colocar muita, muita luz no nosso Brasil, vibrando intensamente por todos os nossos doentes, em seus leitos de dores, os doentes do corpo, da mente, da alma, vibrando por
pelas pessoas sem lar, por aqueles que perambulam pelas ruas, aprisionados em seus vícios, das drogas, dos álcool, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que coloque, se for do seu merecimento, alguma ajuda para que ele possa sair dessa situação, vibrando pelos lares, principalmente os lares em desarmonia, vibrando pelos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos que se dizem inimigos, que Jesus adentre a cada lar, levando luz, levando amor. E nesse momento, pedindo a Jesus que adentre em nosso próprio lar. Com muita humildade pedimos que ele vá em cada canto da nossa casa, levando luz, levando amor, dando um abraço em cada morador, cuidando das nossas plantinhas, dos nossos animais, deixando tudo limpo, higienizado e com muita luz. E nesse momento vamos vibrar por aquela pessoa que não sai da nossa mente, pedindo que Jesus abençoe, pedindo muita luz, muito amor a essa pessoa ou a essas pessoas. Nesse momento pedindo também a vibração das nossas águas, que seja colocado o lenitivo necessário para a nossa cura mental, física, emocional, espiritual. E com muita humildade pedimos a Jesus para fazermos as vibrações por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, espiritual e emocional. Agradecendo a toda a espiritualidade, ao mentor da caravana, aos nossos anjos de guarda, prometendo voltar na próxima quinta-feira, às 8h30, com muita luz, com muito amor, vamos nos despedindo, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.